Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco, aqui ó, 777 é meu ovo para não perder o costume, né? E só vou pedir antes para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Muita gente pergunta, pô, como você vende essa camisa? É só mandar fazer, pô. Compra a camisa, vai aí num cara que faz arte e é muito melhor do que você comprar, porque aí só o envio, taxa, vai ficar muito mais caro. Bom, vou falar da minha parceira, o XBET é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, vou trazer uma dica, tá aqui ó, o Bolonha, que não perde em casa nos últimos 5 jogos, encara o Genoa, tá brigando de meio tabela para baixo para não cair. Dupla chance Bolonha, vitória ou empate. E o Sport de Portugal contra o Estoril, vitória do Sport, está dando um odd quase 1,60, 1,58. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Uma outra dica boa é o jogo do Boa Vista e Porto, né? Para sair gols aí. Mais de um gol nesse jogo também, se você quiser aumentar esse bilhete aí, é uma boa pedida. Vamos falar de futebol? Bom, acabou as férias para os jogadores do Vasco, que devem se apresentar amanhã. Fica a expectativa para saber se alguns jogadores vão aparecer nessa reapresentação. Um deles é o Praxedes, para saber se realmente está confirmada a permanência dele para 2024. Outra dúvida é o Léo Pelé, que chegou a ser cogitado no Bahia, se ele vai se reapresentar. Não estava na lista que foi colocada lá no GE, então vamos aguardar para ver. Amanhã eles devem aparecer para treinar lá em São Januário. Vamos ver se o Orediano também bota a cara, né? Porque o Orediano estava de férias na Argentina. Saiu muita coisa sobre o Orediano, que ele não quer ficar no Vasco, o Vélez queria emprestado, mas queria emprestar de uma maneira quase que gratuita, depois de fazer o jogo duro que fez para vender, uma grana que custou, o Vasco não vai liberar de graça. Então tá aí o Orediano que está insatisfeito, tem pouca oportunidade, também já deixou muito torcedor e técnico revoltado com relação ao dedo fraturado, que ele, em vez de botar tala, botou gesso. É um jogador que realmente acabou não funcionando para o Vasco, só que é um ativo que custou caro, né? Acho que cerca de 20 milhões de reais, e o Vasco não pode liberar esse jogador de graça, deve ter uma compensação. Acho que o Vasco chegou a oferecer ele para o Boca, enfim, falaram em jogar nos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai se reapresentar, vamos ver se ele vai ficar no Vasco, e daqui a pouco eu vou até falar sobre essa situação, por causa do limite de estrangeiros, né? Mas antes, só falar o seguinte, o Vasco se reapresenta amanhã e viaja, parte do elenco viaja para o Uruguai para essa pré-temporada, onde vai encarar o São Lourenço no dia 18 e o Deportivo Maldonado no dia 21, 2 jogos amistosos de pré-temporada que valem taça, porque é um torneio, né, no Uruguai, torneio ali de verão. Então, jogos que vão ser transmitidos lá pela Star Plus, que é da ESPN. Acho que você tem que baixar o aplicativo, não sei se você paga uma taxa, aí você consegue assistir o jogo. Falando em jogo, hoje o Vasco entra em campo, não é o time profissional, mas a molecada sub-20 entra em campo na Copinha. O jogo vai rolar às 15h15 com transmissão da Cazé TV. O Vasco encara o Macapá nesse primeiro desafio na Copa São Paulo. Perdão, aliás, sobre a Cazé TV, ela transmite o jogo do Vasco na Copinha e ela também vai transmitir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Vai lembrar que o Vasco, ano passado, com o Botafogo, não assinaram um acordo de transmissão com a Bandeirante, né? E aí a Cazé TV comprou, o Cazé comprou os direitos de transmissão desses jogos, que passavam no canal no YouTube, e esse ano só o Vasco aqui não assinou. O Botafogo assinou, o Vasco ficou de fora e vai ter seus jogos no Campeonato Carioca, provavelmente transmitidos lá na Cazé TV. Então a gente vai ver a Copinha e o Campeonato Carioca, jogos que o Vasco é mandante, tá? Quando ele for visitante, aí passa na Band, passa na Bandeirantes. Bom, o acerto entre Vasco e River Plate, né, e a chegada do zagueiro Robert Rojas vai fazer o Vasco chegar ao limite de estrangeiros. São 7 estrangeiros
que podem ser relacionados para o jogo. Isso aí foi alterado, inclusive, no final do ano passado pela CBF. Tantos estrangeiros jogando no Brasil aumentaram para 7. 7 podem ser relacionados. O time pode contratar 50 jogadores estrangeiros se quiser, mas só 7 pode ir para os jogos. Aí o Vasco tem 3 argentinos, que é o Capasso, Verratti e Orediano, esse que eu falei que não sabe se fica. Tem o chileno Medel, tem o francês Payet, tem o paraguaio Rojas, que é esse que está fechado, e o uruguaio, o Pumita Rodrigues. Então são 7 jogadores já no elenco do Vasco. Para a chegada do Luciano Rodrigues, que estão cogitando aí, o uruguaio, destaque da seleção uruguaia, eu acho que ele joga no Liverpool do Uruguai, foi campeão nacional, o cara foi artilheiro lá no Uruguai, o Uruguai é líder nas eliminatórias, foi campeão do mundo da Sub-20, né? E ele foi um dos destaques da seleção. Então, para a chegada desse uruguaio, vai ter que sair alguém, provavelmente deve negociar o Orediano. Você vai ter 8 estrangeiros, um vai ter que ficar de fora. Quem é que ficaria de fora para os jogos? Ou é o Capasso ou é o Orediano. Tá aí a situação de números de estrangeiro no Vasco da Gama. A Vasco SAF contratou o gerente do Cianorte, né, o clube lá do Paraná, para ser responsável pelas estruturas do CT e de São Januário. Agora o legal é que eu não anotei o nome do cara. Eu vou colocar aqui a foto dele e o nome dele aqui embaixo, mas eu não anotei, esqueci de anotar o nome do cara. A gente viu o caos que foi São Januário ano passado, o abandono, né? Janelas quebradas, cheia de mato, os banheiros podres, largados. São Januário estava largado ano passado, estava aquela queda de braço entre associativo e a 777, porque a 777 alugou São Januário e ela tem a obrigação de manter a estrutura, a manutenção do estádio e a questão também envolvendo o CT Moacir Barbosa, que tem lá uma estrutura também precária. Chegou a rolar um estresse entre o Emiliano Dias, o Ramon Dias e a 777, que prometeu melhorar ali os vestiários, principalmente para eles, os profissionais da comissão técnica. Ele foi lá conferir, não tinham feito absolutamente nada, chegou a tirar o nome do Vasco nas redes sociais, enfim, rolou um monte de coisas relacionadas a essa promessa de melhorar a infraestrutura no CT. Chega esse profissional que eu acabei esquecendo de anotar o nome, que é o gerente do Cianorte, para ser o responsável por essas duas melhorias nessas duas estruturas, a do CT Moacir Barbosa e a do estádio de São Januário. Para finalizar o vídeo, o Figueiredo quer sair do Vasco, perdeu espaço, o jogador que foi artilheiro, tosse tá brava, foi artilheiro da Copinha o ano passado, né? Foi destaque como centroavante, e no Vasco é o jogador que foi usado em várias funções, volante, lateral, meia, atacante, centroavante, atacante lá de campo. Usaram o cara de tudo que foi jeito e acabou que ele não se firmou em lugar nenhum, perdeu espaço no time, quer sair do Vasco, está negociando a sua ida para o Coritiba, vai jogar a Série B e vai por empréstimo com opção de compras. Então tá aí, muitos torcedores pegam muito no pé do Figueiredo, diz que não joga nada. Eu torço para que ele dê certo, é um jogador que parece ser do bem, parece ser focado. Acho que acabou ao não ter personalidade de falar, não quero jogar na minha função, tentando ser um quebra-galho em várias funções, acabou se queimando, né? Isso que aconteceu, ele deixou que queimasse o filme dele com a torcida do Vasco. Então, tomara que ele tenha uma sorte melhor jogando lá no Coritiba a Série B. Curte o canal, deixe seu comentário que é importante, se inscreve, com Deus e saudações vascaínas.